a partir desse o Brasil. Tá? São perguntas diferentes. Isso seria ainda mais diferente perguntar se existe uma cronologia do existencialismo para o Brasil. Bem, a gente tem no passado, e daí por esse texto eu vou passar várias coisas bem gerais. Por isso que a minha apresentação tem dois objetivos. Um, apresentar para assim, tentar trazer aqui no Congresso esse autor, mas também colher perguntas, colher comentários, sugestões, ideias, né, conexões. Porque o existencialismo na América Latina, ele foi muito difundido, foi assim, algo que ajudou muito a refletir o Brasil e a América Latina na década de 60 e 70. Né? E o Alvear Pinto esteve nesse contexto, né, dessas discussões, desse debate, pensando a questão do Brasil. Ele participou do ISEB, que chama Prêmio para Instituto Superior de Estudos Brasileiros, onde você teve lá, tem até um autor que diz que foi uma fábrica de ideologias, no sentido que surgiu muitas teorias nesse espaço. Em consequência da ditadura que veio logo em sequência, esse daí foi, digamos, um passado que foi um pouco apagado e recentemente vem sendo reconstituído, vem sendo resgatado. O Vieira Pinto, então, ele nasceu em 1909, faleceu em 1987, desenvolveu trabalhos em várias áreas, por isso ele pode considerar ele como um filósofo, mas ele desenvolveu trabalhos de filosofia, educação, trabalho, demografia, ciência, sobre o terceiro mundo, tecnologia e cibernética. Esse final me chamou a atenção, né? E foi em 2005 resgatado uma obra dele, um manuscrito perdido. O manuscrito estava perdido, ficou com o advogado dele, depois a esposa do advogado, etc. Foi de repente encontrado e daí publicado em 2005. E isso assim, ajudou a resgatar o pensamento desse filósofo. Ele, durante muito tempo, ele ficou, digamos, esquecido. Tanto por causa da estrutura que acabou com o instituto que ele trabalhava, saiu em exílio, teve que escrever muito sobre o pseudônimo. Então a gente tem um autor brasileiro apagado, né, que produz o esquecimento do nosso pensamento. E também uma certa invisibilização acadêmica, porque os estudos dele, apesar de serem várias áreas, eles ficaram bem focados na educação e na filosofia da ciência. Né? E, de certa forma, ele tem uma conexão muito importante porque ele influenciou muito o pensamento de Paulo Freire. E só agora a gente está resgatando isso. Né? Muitos conceitos principais do Paulo Freire, principalmente, que tem inspiração da filologia e do existencialismo, são provenientes do Vieira Pinto, que até em alguns livros, vários livros na verdade, ele cita o Vieira Pinto, inclusive chamando ele de mestre, etc. Mas são notas de rodapé, geralmente. Bem, o Vieira Pinto ele foi influenciado então, pela filosofia da existência e pela filologia. Autores: Husserl, Sartre, Heidegger, Jaspers, Ortega y Gasset. São assim, os principais que a gente identifica e tem N outros que ele debate. Claro que não é só ele que faz isso, né? Durante a década de 60 tem vários pensadores brasileiros que resgatam, provém dessa fonte. Né? Inclusive o Vieira Pinto traduziu o Jaspers e realizou outros trabalhos nessa área. Eu defendo, em uma posição nova, recente no estudo dele, que ele faz uma leitura original, porque ele remodelou vários conceitos da filosofia da existência. Ele considerava muitos desses conceitos abstratos, idealistas e universalistas. Né? Então a gente vai tentar entender por quê. Ele estava preocupado, na década de 60, se a gente pegar, por isso tem uma leitura muito desenvolvimentista do Alvear Pinto, porque ele estava nesse contexto. Mas ele buscava criar uma filosofia que auxiliasse o desenvolvimento das nações subdesenvolvidas como o Brasil. Contextualizando, na época a ideia de subdesenvolvimento, um pouco diferente do que a gente tem no nosso dia a dia, mas a ideia de que o desenvolvimento de algumas nações traz como outra face natural e necessária, não tem como o subdesenvolvimento. O enriquecimento por exemplo, da Europa se dá a partir da exploração da colonização da América Latina. Isso não só o Vieira Pinto, uma série de trabalhos que surgem nessa época. Derivam depois da teoria da dependência, inclusive a gente tem a influência do existencialismo da teoria da libertação e outros espaços em que se debate esse tipo de questão. Mas essa crítica contra alguns elementos se dá a partir da ideia de que nós, e ele se vê como filósofo, pensando a partir de uma nação subdesenvolvida. Subdesenvolvida, a ideia de subdesenvolvida, ela está baseada na ideia que pode se desenvolver. Então, diferente quando você tenta analisar só pelo termo, tá? Consegui destrinchar aqui, mas o subdesenvolvimento é uma categoria
categoria que não é ruim, no sentido de ela serve para crítica, serve para politizar a questão, serve para dizer que a gente pode se desenvolver, a gente tem potencial e, de certa maneira, é para provocativa, você se desenvolver que você quer se desenvolver. A crítica que ele faz ao existencialismo ele entende que a filosofia da existência, ela nasceu de nações desenvolvidas, estão pela Europa, e serve a elas. Mas não serve àqueles que estão no mundo subdesenvolvido, principalmente para que no mundo desenvolvido eles mudem suas realidades. Essa não é uma crítica geral, não serve de nada. Tá? Quando a gente pega os estudos e pensa que está criticando, então ele vai se afastar de tudo. Ele acredita que ele pode adaptar os conceitos que eles precisam, de certa forma, ser modelados, agendados para essa situação. Tanto que ele na sua época, né, a sua maior obra, considerada a maior obra, que hoje a gente resgatou várias obras dele, de 1960, Consciência e Realidade Nacional, ele se propõe a isso, a colar uma filosofia que permita quem está na realidade subduzida se desenvolver, né? Mudar a sua realidade, sair dessa condição. Se a gente pega a ideia de que do ser, assim, pelos títulos, né? A gente pega ser o tempo, ser é tempo, ou ser do nada, ser é nada, o Vieira Pinto com Consciência e Realidade Nacional, quer dizer que o ser também é sua realidade nacional. Então, ele vai fazer uma crítica que, apesar de o existencialismo jogar luz sobre o caráter situado da ação humana, ou seja, toda ação é situada, nossa existência é situada, ele propõe que o situado é universal. Ou seja, o mesmo conceito serve para a análise em qualquer lugar. E daí aqui vem a interpretação que eu começo a fazer, de que a própria ideia do que é situado, ela também é situada. Né? Então, essa, digamos, é uma diferença. Pensar a partir do Brasil é situado e pensar a partir da Europa é outra coisa. E se a gente começa a pensar a partir daqui, a gente vai pensar que a nossa situação também impede outros conceitos e outro pensar. Sei que a gente vai ficar aqui meio inception, né? Entre uma coisa na outra. Mas é diferente pensar um existencialismo a partir daqui, a partir do espaço. Então ele vai desenvolver uma série de conceitos. Ele pensa, as nações subdesenvolvidas como o Brasil, antes de se preocupar com a construção de sua existência, tem que se preocupar com a sua própria subsistência. Daí ele até faz uma brincadeira, ele não desenvolve isso como conceito, que ele fala o subsistencialismo, seria necessário, ou seja, se a gente consegue produzir se desenvolver como ser, produzir nossa existência, quando a gente está preocupado em termos de nação, de miséria, em comer, sobreviver. Nas nações pobres, os sujeitos, incluindo os filósofos, daí ele faz esse movimento de se posicionar como filósofo não bem destacado, separado da sociedade, devem partir das suas próprias condições materiais para elaborar suas consciências e seus próprios projetos. E daí ele faz uma diferenciação da ideia de projeto enquanto também projeto de nação. Claro que ele daí tem uma polêmica bem grande, que ele está envolvido com essa situação de assim, um momento histórico onde você tinha a ideia do desenvolvimentismo, né? Mas ele tem uma diferença nessa ideia de projeto de nação, onde que o projeto de nação não se constitui com alguém elaborando um documento e falando agora a nação vai fazer isso. Ele joga a ideia de que o projeto de nação é um movimento articulado, digamos, pelo conjunto das pessoas. Tanto que no começo da sua obra Consciência Internacional, ele tenta definir, eu digo tenta porque é muito rápido nisso, né? Ele trata muita coisa. Um ser que não seja só individualizante, mas um ser social, um ser coletivo. Então, quando a gente pensa, é difícil pensar em categorias existencialistas como angústia, quando ele também está tratando de ser o ser coletivo. Daí ele vai fazer uma série de outras críticas. Por exemplo, ele faz a brincadeira com Heidegger. Ele critica muito Heidegger, inclusive a ideia de tentar buscar na etimologia das palavras o sentido delas. E daí, brincando com isso, ele coloca que a ideia de ser no mundo, apesar de em alemão admitir a ideia de ser e estar, no português a gente precisa diferenciar esses dois conceitos. Isso é uma brincadeira que ele faz. Ele está tirando sarro, mas ao mesmo tempo ele está aqui falando que ele vai criar dois conceitos para explicar. Apesar de estarem unidos, e daí a gente tem a matriz materialista dialética dele, que tudo ele vai colocar em dialética. Se ele está então em dialética.
além de ser, para você conseguir ser no mundo, você precisa estar no mundo. A ideia de estar no mundo é se reconhecer como pertencendo ao lugar que você está. Então, para você conseguir transformar a sua realidade, não adianta você esperar que o Brasil seja um país desenvolvido. Você tem que partir das suas próprias condições, reconhecer que você está nessa realidade, tem uma série de problemas e só assim você vai poder enfrentar esses problemas e conseguir se desenvolver. Então, o título do artigo, ele se coloca como, a gente colocou, existir um mundo onde muito está por fazer, alguns funcionamentos da Alfredo Pinto interessados a Heidegger e Sartre. Ele tem uma frase interessante que ele diz que a frase é: do tudo que está por fazer no mundo que é seu. Quando ele fala do tudo que está para fazer no mundo que é seu, ele está criticando o conceito de nada. Também isso é muito breve de passagem, que ele quer dizer que, daí isso vem também uma série de outros debates, mas quem está numa realidade como a nossa se depara com muita coisa a ser feita, principalmente porque tem muita coisa pronta para nós, como por exemplo a ideia de que já existe consolidada, já definida uma filosofia da existência e que depende de nós interpretar, pegar os livros e interpretar o que só os autores de outros países falaram e gastar tempo, etc., concentrar. A gente sabe que é extremamente complicado isso, né? Você entendeu que o autor falar que tem problemas de tradução, tem problemas de escrita, tem problemas de recuperação dos textos. Essa frase eu acho bem importante do tudo que está para fazer no mundo que é seu, que revela duas coisas, além de muita coisa que a gente precisa fazer, como por exemplo constituir um pensamento a partir da nossa situação. A ideia de que as coisas aparecem como prontas, e elas não estão prontas nem finalizadas. Elas precisam ser modeladas, elas podem, de certa maneira, se for pensar, elas deve ser feito isso se a gente quer construir algo. O meu trabalho em especial, eu trouxe vários conceitos que eu não explorei tão a fundo, tá? São alguns cortes. O meu trabalho, na minha dissertação, eu explorei o conceito de amonalidade, em Heidegger, a partir da tradução. Em alemão eu não sabia falar, em inglês traduz como red to hand, ou present to hand, são as duas singulares. Em português tem algumas traduções, N formas de traduzir, uma delas é a amonalidade. Eu exploro esse conceito e o Vera Pinto ele vai trabalhar, então, essa é uma matriz que eu não falei tanto, mas ele vai unir, como vários pensadores da década de 60, teologia existencial e materialismo dialético. Assim como o próprio Sartre buscou fazer isso, o Marquinhos e outros. Ele vai buscar remodelar o conceito de trabalho a partir do existencialismo, do conceito de amonalidade. Então, sintetizando, alguns conceitos que eu identifiquei, ele pega do Heidegger a ideia de manualidade e fala da manualidade de trabalho. Ele quer falar de um cara criativo, a gente pode produzir as coisas. E a manualidade não serve só para analisar como a gente se relaciona com os objetos, com uma relação ontológica, mas serve também para a gente produzir a nossa existência. Então, ele vem o conceito de Sartre de projeto, liberdade e para si. A liberdade vem como libertação. O para si também é a produção de si através do trabalho na manualidade. O trabalho que se faz na sua realidade circulante, que se transforma. Ele faz várias brincadeiras de desenvolvimento que ele trabalha, remodelando uns frases famosas. Ele usa, como por exemplo, a ideologia do desenvolvimento é o humanismo. Ele vai pegando e jogando isso como modelo dos seus conceitos. Por fim, então, é muito gostoso estudar um filósofo brasileiro, porque além de você estudar um pensamento, você é mexido por várias coisas que você já conhece. Assim, na minha pesquisa, além de conhecer, enquanto estudava para o além de conhecer um pouco mais sobre a história do Brasil, é mais fácil entender um filósofo quando ele produziu no seu país. Porque você vê o nome da rua ali, que é o nome de um militar que teve a ver com um período da história brasileira, e você já conhece o que ele está falando, e quando você vai buscar, você já sente algumas coisas. Apesar de estar falando do livro, você sente um momento histórico, que é mais fácil, né? Objetivo, assim, mas é mais fácil você conhecer uma série de outras coisas, como, por exemplo, a nossa própria história, a partir de estudar um filósofo brasileiro. Então, eu fico curioso como seria a aplicação na psicologia das ideias de Vera Pinto e, em particular, temos trabalhado, por exemplo, com uma abordagem existencialista, e daí também materialismo dialético, para a computação. Gera N outras discussões. Então, obrigado.